agora eu vou organizar essa história, que essa empresa é muito grande, precisa de organizar. Sim. A Ocel tem a divisão de esportes. Tô vendo aqui, gente, tô copiando. Você tem uma divisão muito especial que eu não sabia. E você falou a divisão de assistência, que é onde todo mundo praticamente conhece a Ocel, né? Que é assistência funerária e tal. Quando o pessoal falou, o pessoal da Ocel vai vir, eu falei, que medo, né, velho? Nós vamos falar do quê, né? Meu mórbido. Mas a empresa, assim, é muito bacana, a empresa é enorme, a história do César é uma história sensacional. Eu acho que, assim, até, César, fica o convite para você também vir até aqui no podcast, falar um pouco da sua história, do início. Tivemos grandes histórias de grandes empreendedores aqui. Um conterrâneo nosso aqui do ABC, por exemplo, né? O Juliana Flores, o Clóvis, né? Uma história sensacional. Aliás, nós estamos no 16º episódio hoje, com histórias fantásticas. Então, César, está super convidado também a vir falar um pouco da Ocel Assistência, porque hoje nós vamos falar da Ocel Esporte e da Ocel Care. É isso, né? E tem mais Ocel, gente, tem mais. Ocel é o limite. Ocel é o limite. Olha lá. Saiu um slogan agora. O céu é o limite. Mas me fala um pouquinho. Eu vou fazer a historinha. Vamos organizar. Dividida, eu vou organizar. É muito o céu. Não, que você perguntou da Karen atleta. Sim. Então, ela chegou da Karen atleta até ao céu já. Até o céu. Ela chegou. Agora vamos lá. Chegou. Já foi uma... Agora vamos contar essa historinha porque é muito interessante. Divide o céu aí pra nós. Essa diretora, que é a Luciana Patara, ela entrou na empresa há 4, 5 anos. E a historinha começou ali, que ela foi prestar uma assessoria, porque a Ocel ela começou a crescer muito e hoje nós somos nível Brasil, temos repatriamento internacional. Então precisa mesmo ter a visão do marketing, desse crescimento que está acontecendo. E aí ficava esse sustinho. E a gente tem várias coisas que não dá para falar no podcast só. Eu vou tentar resumir. Que é, por exemplo, uma rede credenciada, que é um benefício para o nosso associado. Então, o que é isso? Nós temos mais de 180 empresas parceiras do plano funerário. Então, quando você, por exemplo, não é tão simples como falar de plano funerário, mas quando você começa a entender a historinha, a venda fica até fácil, porque as pessoas não gostam de falar, mas começam a fazer conta. Então, quando você vai falar do plano funerário, hoje a gente tem essa plataforma de parceiros. Então, você paga o plano funerário e tem desconto em N empresas. Nesse segmento, então, por exemplo, se você não tem um convênio médico hoje, a gente tem desconto na Casa da Esperança, a gente tem na Tecnolab. Estou fazendo propaganda aqui, hein, parceiros? Propaganda pura aqui. Pura, que é um desconto bem alto, bem alto. Então, se você for fazendo continha, principalmente para a pessoa que não tem convênio, o plano funerário era uma coisa interessante, que essa Luciana enxergou e falou, pera um pouquinho, então a gente não precisa falar só Ocel Funerária. E criou o seu assistente, porque a gente está te assessorando em vida. É exatamente o que o Clóvis faz na plataforma dele, né? O Clóvis, da Juliana Flores, ele deu um exemplo que ele vende, inclusive, flores. Exatamente. Que ele vende um monte de outras coisas. Assinaturas. Então, Isso. no caso de vocês têm o plano de assistência, mas junto com esse plano vem um monte de outros serviços. Benefícios. Em forma de benefício. Então, por exemplo, você tem uma empresa que fala um pouco em vida. Então, por exemplo, o nosso público antes era os 60 mais. Hoje já não é mais. Hoje tem clientes a partir de 40 anos pensando em comprar para a família, porque a gente tem um plano, então você compra e coloca a mãe, coloca meu o pai. tique, né? Já entrei no foco. Eu te vendo. A hora 40 que acabar, mais. eu te Não vendo. quero comprar, não. Aí, o que aconteceu? Então, a gente, tem empresa ali que é de locação de muleta, tem empresa que é para óculos, que era esse público dos mais 60 mais. E aí começou a crescer. Isso há 4, 5 anos. Eu cheguei a fez 2. E eles começaram a criar novos produtos para esse público novo que começou a entender que, às vezes, o pai e a mãe não têm condição de ter um plano funerário, então eu vou fazer o plano e vou colocar meu pai e minha mãe, que você pode pôr 10 pessoas, né? E foi assim. Então, começou a pensar nisso. O esporte não era. O esporte, como eu falei, era um investimento. Então, o Ocel Assistência é a funerária. Ponto.
Nisso que a gente tem hoje 1 milhão de associados, o que a gente começou a pensar? Um bom milhão Pô, a gente tem 1 milhão de associados, vamos pensar em novos produtos para vender, às vezes, para o próprio associado que a gente tem. Então, criou-se... Tá na mão os dados ali. Isso, tudo, né? 2 produtos, a princípio, que foram estudados, que estão aí 2 anos em estudo e já está em venda, que é o Cell Pet, que é o produto para pet, e era só um clube de benefícios, e hoje tem a cremação, porque também, de 1 ano, 2 anos para cá, Verdade. isso ficou muito grande. E a Ocel Care, que foi apresentada como que na verdade era para ser mais um benefício para o nosso associado, e a gente começou a adaptar esse produto para ser uma benfeitoria. Então, a Ocel Care hoje é uma plataforma de telemedicina, com... Já posso fazer a propaganda? Não pode, vai lá, não tem Tem problema. umas perguntas aqui já. O plano por R$17,90 mensais, 7 dias da semana, 24 horas por dia, com mais de 20 especialidades. Isso já é uma divisão para os pets, é isso? Não, esse é o Cell Care. O Cell Care. O Cell Pet é para pet. Eu tô falando telemedicina. O Cell Care, telemedicina, tá? Já Então foi. é que eu sou rápida, então vamos, rápida. tem que seguir. rápida. A telemedicina é para venda normal. Tem o pessoal Então, falando que já tem esse plano aqui. Minha ó. mãe. Tá vendo? Ó, Minha aí mãe a falou. rede telemedicina, Eu tenho o céu, eu não sabia. tá Tô sabendo vendo? agora. Ó, e ó, parabéns. Aí você lembra da história que eu entrei lá no universo e eu falava assim, ai César, vamos vender? Agora que a Ocel Care tá estruturada, ele me deu, e aí hoje eu estou à frente da Ocel Care, com a parte comercial, com foco empresarial. Só que a nossa primeira venda e as nossas maiores negociações hoje estão sendo no esporte. Porque é um produto muito barato e muito eficiente, que vem com essa rede credenciada de desconto. E hoje, infelizmente, não é todo mundo que tem convênio médico, né? Verdade. Você tá com uma cara do Verdade. tipo... Caramba, é muita coisa, né? É. É uma explosão de informações, é isso? Explosão de informações. Me fala uma coisa, qual que é o objetivo da Ocel em relação ao esporte? Eu sei que tudo isso é um benefício, um pacotão geral do grupo Ocel. Mas assim, a Ocel entrou no esporte buscando alguma coisa. Então ela está buscando remuneração com o esporte, buscando patrocinar atletas de elite, atletas de performance, ou ela quer apenas levar o nome da Ocel para esse mundo do esporte? Posso fazer pra o corte? E vou falar Pode. porque a pauta pro César semana que vem comigo? Pode. Na Porque verdade. eles querem alguma coisa com isso, tem um objetivo. Porque a gente fala o seguinte, né? Um dos maiores negócios é você escalar dentro do seu próprio negócio. Então, assim, a Ocel é um grupo enorme, tem uma rede de clientes gigantesca, e o que me parece é que o César ou a direção da Ocel percebeu que dentro dessa rede de clientes era possível vender outros produtos. Então nasceu a Ocel Care e nasceu a Ocel Sports. Mas qual é o objetivo? E nasceram outras Ocels aí com outros, tem suplemento, tem outros produtos que vocês fazem dentro do grupo. Mas qual é o objetivo específico na Ocel Sports? Chegar onde? Eu tô falando brincando, mas literalmente é sobre isso que eu quero conversar com você. Por quê? Como eu falei, não tinha objetivo de vendas, não tinha nenhuma outra intenção a não ser o incentivo ao esporte. Não tinha vínculo para nada. Então virou um E a negócio gente- do nada. Apoiava atletas, né? Na verdade, então, a gente acabou criando um negócio, porque o que ficou interessante para eles, né? Eu falo eles são diretores, eu estou fazendo essa jornada. A gente percebeu que o esporte, e da forma que a gente criou assim, é muita conversa mesmo. A gente criou com nossos atletas o marketing de relacionamento, então a gente cresceu muito rápido. Eu chegava para o atleta, eu falava assim, olha, se você não divulgar a minha marca, infelizmente, às vezes a gente pode ser trocado por um outdoor. Você não entende que, tipo assim, hoje você é um produto para mim. E eu e o Gabriel, a gente fica de domingo a domingo trabalhando 24 horas para essa marca, para o nosso trabalho aparecer. Então, não tinha objetivo. Literalmente, não tinha.
Hoje, eu vindo com essa veia comercial, eu enxergo que sim, ele pode ser um produto. Então, voltando, eu não tinha o que vender. O que eu vendia? Eu não vendia. Eu vendia a gente vendia Nome. o nosso atleta. Então, a gente realmente, assim, empresários, o esporte te traz resultado. A gente investiu 1 milhão no esporte no passado, a gente trouxe 10 milhões em mídias. Entendeu? Mas com um trabalho árduo. Trabalho meu, do Gabriel, do marketing, eu virava assessora do atleta e pedia, pelo amor de Deus. Então, assim, a gente fez um trabalho para mostrar que isso era possível. Até que o que a gente percebeu? Tá, então vamos linkar o self-care, que é um produto de saúde, com o esporte. Então, a partir do momento que ele falou, o que você acha? No primeiro patrocinado que eu fiz, eu já fiz o uniforme e já mandei pro César. Eu Quem falei que foi? assim, Você pode falar? posso! Aham. A gente fechou com o São Bento, que isso foi em novembro do ano passado. Aham. Aí eu mandei pro presidente, eu falei, mas eu só fecho se a gente colocar o logo da Selfcare junto. Mas o César, isso assim, não era um pedido do César, ele nunca exigiu. Você que viu isso. Isso assim, ele só faz por amor. Sabe assim, ele ama mesmo esporte, a família toda. Eu falo assim, eles foram agora para Miami, eles foram jogo de. Sabe assim, eu fico feliz quando eu vejo eles lá, tudo vivendo de esporte. Eles são saudáveis, eles fazem academia, eles vivem mesmo. E aí eu pedi pro presidente, ele falou, cara, e assim você me quebra, porque daí a gente pegou os dois ombrão aqui, não sei o quê. Em 5 minutos ele mandou o layout da camisa, eu mandei pro César. E o César já, manda os foguetinhos. Ele fica feliz, porque assim, não era algo que, vamos sentar aqui, vamos criar um produto, vamos criar estratégia, vamos ver o que vamos fazer. Então, hoje, por exemplo, isso que eu falo assim, são coisas que a gente precisa profissionalizar até para alcançar mais. Eu vejo que o céu é o limite, o céu vai estar lá, porque... assim, a gente quer ser irreverente, eu sou meio fora da caixinha, eu gosto de ser diferente, eu gosto de falar, eu gosto de estar junto, envolvida, nananã. Mas, por exemplo, a gente o ano passado foi para as Olimpíadas, foi algo inusitado. Primeira funerária no mundo que faz isso, e vamos lá. Então, viramos meme, assim, para todo colaborador, para todo mundo, porque, Virou meme. para mim era, assim, é um êxtase estar ali, sabe? Assim, para mim, assim, uma ex-atleta, você está vivendo do marketing, você está vivendo disso, né? E aí a gente saiu, eu falei para ele, a gente chegou no topo mais alto do esporte, e agora? E agora? Tipo assim, o futebol a gente gosta, todo mundo gosta, mas é muito milionário, não dá. Eu quero falar assim, caro, eu prefiro, é muito caro. Lógico que eu queria estar na camisa do Corinthians. Não, mas ainda mais com a vida das bets, né? Inflacionou um absurdo o mercado. Resumindo, Que esporte vocês patrocinam? Inovador. Então, esse ano a gente, olha só, e é tudo muito sem querer, acho que é Deus mesmo, sabe? A gente fez uma proposta, a gente hoje patrocina a confederação inteira Ice Brasil. Tá. Aí tá, o que Esporte é no isso, gelo. cara? Esporte no gelo. Tá, Dotinho, o Esporte que no é gelo, isso? né? O que é? Então, É por exemplo, aquelas Bobsled, Olimpíadas de Inverno, skeleton, aqueles Jogos de patinação. Inverno, Jogos de Inverno. A gente isso. acabou, então, voltando Eu vi, desse Mundial. Aí o que legal. aconteceu? Nós fomos... Então, era assim, coisa que dá de ideia, dá aquele match, você vai falar, você vai negociar, e vai falar. Nós somos, na verdade, o primeiro e único patrocinador oficial da confederação inteira. Não tem patrocinador. Isso Legal. é uma judiação. Inédito. Não, e é um apoio absurdo para Absurdo. isso. Isso muda a vida desses Muda atletas. muito. Mas tudo atleta de volta, né, Gabriel?